Essa é a primeira vez aqui na história do canal que eu simplesmente estou fazendo um vídeo sem roteiro nenhum. Eu cheguei, liguei a câmera, sentei na minha cadeira e tô falando. Porque, mano, eu não quero ter nada programado pra falar hoje. Eu quero falar tudo que vier aqui do meu coração, mano. Porque, qualquer parada, eu preciso falar de Arcane. Eu terminei essa série e é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi. E eu quero só chegar aqui e falar tudo o que eu quiser. Então, mano, vem comigo nessa porque eu preciso agora que a gente converse sobre isso. Geralmente eu tiro esse tempinho aqui pra pedir like, inscrição, mas, irmão, dessa vez eu não vou fazer isso. Vamos pular que eu quero ir direto pro vídeo, eu quero falar sobre. Se tu quiser dar, tu dá. Se tu não quiser. Lá, ele demais, Jesus Cristo. Se tu quiser dar like, tu dá. Se tu quiser se inscrever, tu se inscreve. Eu não tô nem aí pra isso. Eu só quero falar. Pô, desde a primeira temporada eu sou muito fã de Arcane, tipo, muito. Eu gostei muito da primeira temporada e eu tava com expectativa muito alta pra segunda. Ou seja, eu fui já querendo que fosse um bagulho gigantesco, um bagulho grandioso. E a verdade é que eu fui surpreendido de muitas maneiras diferentes. E é isso, eu acho que o principal que eu quero compartilhar aqui hoje é isso. É como que esses caras conseguiram fazer um bagulho totalmente diferente do que eu esperava, mas num bom sentido. Cara, olha só. Primeira temporada de Arcane, você sabe mais ou menos como começa, sabe mais ou menos como vai terminar. O que eu quero dizer com isso? Não é que ela é previsível, é uma estrutura bem definida. Você sabe que, tipo assim, a partir do momento que os conflitos começam, você sabe que no final vai desencadear uma grande briga entre as irmãs. Você sabe que vai dar algum problema com o Jace e toda a questão de Piltover com o Zaun e essa repressão que eles sofrem. Você sabe que vai dar algum problema com o Victor quando você vê ele mexendo muito com a Hextech. Então é um caminho que você consegue perceber a linearidade. Você sabe que do ponto A vai chegar até o ponto B. E eu achei que a segunda temporada ia seguir o mesmo padrão. Sim, eu imaginei que seria previsível, não no sentido ruim, no sentido bom. Mas não é. É o contrário. Foi para um lado que eu não sei vocês, mas eu não esperava nem um pouco. Mano, eu tinha certeza que ela ia continuar focando nas mesmas partes da trama, por assim dizer. E qual que era a ideia que eu tinha na minha cabeça? Cara, eu tinha bem definido que ia ser o quê? Ia ser a temporada focada, principalmente, num conflito entre a Vi e a Jinx a temporada inteira, do início ao fim, elas iam estar em lados opostos, elas iam estar brigando uma com a outra, para talvez no fim acontecer uma reconciliação. Que é outra coisa que eu esperava? Que o Jace, ele ia ter um conflito dele com o Victor, porque a gente sabe que eles estavam cada vez se distanciando ainda mais, mas um conflito político, por assim dizer. Na minha cabeça ia ficar na ala do Jace e do Victor disputando para ver quem pega a patente da Hextech, porque a gente sabe que os dois trabalharam juntos, mas a gente via que cada vez mais o Jace ganhava o reconhecimento que era dos dois. Então o que eu imaginava? Que em algum momento isso ia escalonar ao ponto de criar realmente uma inimizade entre eles, onde o Jace ia ganhar todos os créditos, o Victor ia ficar com raiva disso, e ainda mais tinha o fator de Piltover e Zaun, porque o Victor era de Zaun, né, da subferia, o Jace é de Piltover, e você vê que tem até alguns momentos que o Jace trata a galera de Zaun como perigosa, e o Victor fala, pô, mano, eu sou de Zaun. Então, meio que esperava que o conflito deles ia tomar esse rumo. Ia ser um rumo onde o Victor ia falar, cara, Jace, você se perdeu no seu sonho Hextech, e o Jace ia falar, Victor, você tava comigo no início, mas agora você tá do lado deles, sabe? Então, meio que pra mim esse conflito estava bem definido. E aí os outros personagens iam participar meio. A Caitlyn ia estar lá para ajudar a Vi, o Echo ia estar lá para resolver também a questão, que ele também tem envolvimento com a Jinx e com a Vi, e ia ficar por isso. Ia ser essa linearidade onde não ia sair do foco entre Piltover e Zaun como cidades. Entendeu? Para mim ia ser um conflito de cidades, ia ter alguma revolução uma hora, Zaun ia fazer alguma coisa para subir, as irmãs iam ficar brigando sempre, e ia ficar nessa, o que eu tenho certeza que ia ser muito bom. Mas, cara, chega no episódio 5, no final do episódio 5 pro episódio 6, e a série vai para um outro lugar que você não faz a menor ideia. Eu vou começar do que eu acho que é menos interessante até o mais interessante. Não é que eu acho que esses que eu vou falar primeiro são chatos ou irrelevantes, eu acho que eles são bem legais, mas tem um plot, um núcleo, que eu acho que é muito superior e eu vou deixar ele pra falar no final, depois de falar desses dois. Mas quais são os dois núcleos que eu acho que já começa muito diferente? O núcleo de Piltover, com a Mel e a Ambessa e a Rosa Negra, e o núcleo das irmãs, com a Jinx, a Vi, a Caitlyn e o Vander, né, o Ulrich, e como isso desenrola. Eu nunca dei muito por esse núcleo de Piltover, da Mel e da Ambessa. Eu acho que eram personagens legais, mas eu achei que elas iam só participar dessa guerra Zaun-Piltover, onde elas iam estar do lado de Piltover de um jeito em que a Ambessa ia querer ser repressora com o Zaun, como a gente viu que realmente acontece, enquanto a Mel ia querer ser mais gentil, mais suscetível a, pô, tratados de paz e tudo mais, que a gente também vê que acontece. O primeiro episódio é realmente um conflito desse. A Ambessa chega lá no conselho falando, não, agora que eles sacaram bomba aqui na gente, a gente tem que devolver com bomba. E a Mel fala, não, a gente tem que evitar usar Hextech, é muito perigoso, vamos tentar tratar pacificamente. Então, até aí tava tudo bem. Mas aí já começa a tomar o outro lado, que é quando entra a parada da Rosa Negra.
Eles não explicaram exatamente o que que é isso na série. Eu sei um pouco mais, porque eu tenho um amigo que joga LoL, ele me explicou mais sobre essa parada, mas eu também não vou falar aqui no vídeo, porque se não falou na série, vou deixar pra talvez próximas séries explicarem. Então, mas tipo assim, dá pra perceber como que o núcleo expande muito. Tava ali em Piltoverizal, e a primeira virada que eu sinto que essa temporada já dá é que eles vão muito além de Piltoverizal. Eles colocam essa parada da Rosa Negra, que é Noxus, que seria a principal cidade, a principal reino do universo de League of Legends ali, que tá tentando manipular as coisas, tá sequestrando, tá sempre observando. Você vê que tem o corvo lá do rapaz que tá de olho. Então, essa parte pra mim é a parte menos interessante, não por ser chata, mas por ser realmente. Acho que eles menos trabalharam. Eu acho que eles vão deixar pra falar muito disso em próximas séries. Mas é muito interessante você ver a Mel conseguindo os poderes dela, que é uma parada que, assim, eles deixaram um pouco na cara quando ela levou uma bomba da Jinx nas costas e sobreviveu. Ainda mais com o Jace falando, mas eu estava do lado do Victor, como é que eu saí ileso e ele não saiu? Assim, eles estavam tentando deixar na cara, tem alguma coisa acontecendo com a Mel que fica de olho, hein? Ela tem alguma parada. Então, você meio que já esperava que em algum momento ela fosse ter essa revelação de ser algo especial. Mas o jeito que eles fizeram eu achei interessante, porque ela vai lá, ela é sequestrada pela Roda Negra, ela conversa com o irmão, que não era irmão, porque era uma pessoa disfarçada, quem joga LOL provavelmente sabe quem é, mas falei, vamos tentar manter só o nível da série. Então, uma pessoa disfarçada do irmão dela, e aquela parceria minha toda meio viajada, o quebra-cabeça na parede, ela é meio maluca da cabeça, mas enfim, parte boa, mas que eu acho que vai ser mais pra outras séries. Vamos falar do que realmente é Arcane. Caitlyn, Jinx e Violet, o primeiro núcleo, e Victor e Jace, o segundo que eu vou deixar pro final. Eu tinha muito certo na minha cabeça que Violet e Jinx iam continuar brigando até no mínimo o último episódio. Tipo assim, eu sabia que em algum momento ia ter uma reconciliação, mesmo que mínima, pra agradar os fãs. Isso era meio nítido que ia ter. Mas na minha cabeça ia ser o ato um, o ato 2 e até o final do ato 3, as duas em lados opostos, pra criar esse drama familiar, essa briga entre elas e tal. Mas você já é pego muito de surpresa quando no episódio 5 a Jinx chama vai pra trabalhar junto com ela pra resgatar o Vander. E aquelas. Não, a cena que elas duas estão brigando nas minas. E aí a Violet simplesmente vai e pergunta: pô, e por que que tu me chamou pra fazer isso? Por que que você tá me chamando pra participar disso? Cara, quando a Jinx, que é a personagem mais maluca da série, né? Ela é bitolada. Ela lança a frase mais pesada que tu vai ouvir e falou: pô, mano, a última vez que a gente tentou as coisas separadas, deu a merda que deu pra salvar o Vander. Vamos tentar fazer junto dessa vez? Pra gente não fazer merda de novo. Além do mais, ele também é teu pai. Quando ela falou aquilo, virou uma chave na minha cabeça absurda. Eu falei, cara, mano, a Jinx, que na teoria é a mais maluca, a mais insana, ela pensou num bagulho que faz total sentido. E é uma coisa que você vê que ela cada vez mais é humanizada. E isso passa muito pela Aisha também, que é uma personagem adicionada nessa temporada, né? A criancinha muda, que ela cada vez mais vai trazendo esse lado humano da Jinx. A gente vê que aquele lugar que ela fica em cima da ventilação, tá todo mais pintado, ela brincando de besouro, não querendo mais participar da luta e tal. E aí você vê que cada vez mais ela vai se humanizando a ponto de reconhecer que ela não quer cometer o mesmo erro a segunda vez. Ela já fez o erro uma vez de tentar salvar o Vander sozinha, e aí deu toda a merda que desencadeou a briga entre as irmãs, e ela não quer fazer isso de novo. E você não pensa que viria dela essa lucidez por conta do quão maluca ela é, mas é dela que vem. Então tu começa a falar, caraca, mano, eu não esperava isso vindo dela, mas ela faz. E aí todo esse episódio, né, esse episódio 5 você vai vendo paralelos entre ela e a Vai, e o Vander e o Silco. Porque eles também eram como se fossem irmãos, e eles também acabaram brigando e se matando no final, e elas estavam indo pro mesmo caminho se não fosse esse reencontro com o Vander, né? Elas encontram a carta que o Vander deixa pro Silco de, pô, pedindo perdão, querendo resolver as coisas e tudo mais. Então, é uma parada que você vê que elas duas vão entendendo cada vez mais como lidar uma com a outra, até que chega no final, que é uma cena absurda de boa, que quando o Warwick, né, o Vander, ele chega pra atacar as duas, elas saem na porrada e tal, mas aí finalmente no último minuto o Vander reconhece a Violet e aí, pô, aquele abraço em família ali destrói qualquer um, mano. Porque tu vê, a Vi tava desistindo da Jinx, já tava chamando ela de Jinx, tava falando, mano, a minha irmã morreu, eu não tenho o que fazer, eu tô aqui pra te parar. E aí no final ela fala, cara, pô, vem cá, mano, você também é da família aí, tu fica. Nossa senhora, foi muito. Porque eu tô falando, tu esperava que essa reconciliação, eu pelo menos, viria no último episódio, nas últimas 3 cenas, sei lá, algum bagulho, só pra dar emoção. Mas não, eles trabalham essa reconciliação dela desde o episódio 5.
E aí no episódio 6 continua, e você vê que elas estão lá, né? Elas levam o Vander lá pra aquele paraíso do Victor, que eu já vou falar mais sobre, que ele tá curando todo mundo e tá fazendo não sei o quê. E aí tu vê como aquele é um lugar bom na teoria, e a Violet te fala, pô, mano, dependendo se a gente conseguir ajudar o Vander, a gente pode continuar aqui, tá ligado? Meio que como uma família de novo, eles têm a chance de voltar. E isso me pegou muito de surpresa, como uma surpresa muito positiva. Porque, querendo ou não, ia ser bom se elas continuassem brigadas por boa parte da série, né? A, a rixa entre elas é grande parte do coração de Arcane, mas é previsível. É o que todo mundo espera. Eles fazerem elas se reconciliarem, lutarem lado a lado uma da outra e se voltarem a se importar uma pela outra já mais cedo, te deixa muito mais, como é que eu posso dizer? Deixa muito mais suspenso no ar. Você não sabe o que esperar. Você não sabe se a qualquer momento elas vão brigar de novo, você não sabe se elas vão conseguir virar uma família feliz, e ele desperta em você as emoções de torcer por elas de novo. Coisa que eu já tinha abrido de mão, assim. Abrido de mão, aberto de mão, não vou ter aula de português agora. Que eu já não estava mais pensando tanto sobre torcer pelo bem da família Vander, Jinx e vai. Porque eu achei que o Ulrich, ele ia ter resquício do Vander, mas ele ia ser só um animal que ia ser usado como ferramenta narrativa, e elas duas iam continuar brigando. Então, quando os três conseguem se unir e vão pro paraíso do Victor e tentam formar essa família de novo, você fica muito cativado emocionalmente. Ainda tem a Isha participando de tudo, que você gosta dela, você se envolve com ela por causa da afetividade dela com a Jinx. Então, pra mim, foi uma das melhores sacadas que eles podiam ter na série, foi juntar elas mais cedo do que você esperava. Mas agora vamos falar do verdadeiro núcleo de protagonistas, o mais importante, o mais interessante de Arcane, que é Jace, Victor, Echo e Heimerdinger e o Arcano. Que moleque! Isso foi obra de arte, mano. Que Arcane tem coisas sobrenaturais, a gente sabe desde o primeiro episódio, né? A primeira cena é o Jace conhecendo esse suposto feiticeiro que move as runas Hextech lá na frente dele, e aí ele fica maravilhado com magia, e tudo. Hextech justamente magia com tecnologia, então você sabe que tem coisas paranormais. Mas eu digo eu, e eu imagino que muita gente pensando igual a mim, eu não tinha na minha cabeça que a série ia viajar tanto assim, e essa foi a melhor surpresa da segunda temporada. Os primeiros 3 ou 4 episódios foca na geopolítica de Piltover contra a Zaun e na briga das irmãs, que é algo bem pelo chão, é algo que você consegue imaginar acontecendo de verdade. Um povo melhor financeiramente e economicamente, que subjuga um povo inferior economicamente e financeiramente, os demoniza, que é o que acontece em muitos lugares, duas irmãs que estão em lados diferentes nessa guerra, nessa disputa, e você pensa que vai ficar nessa. Só que aí, a partir o final do episódio 3 começa já a te deixar um pouco encucado. Que o Jace, o Hector e o Heimerdinger, eles descobrem que esse núcleo arcano lá embaixo de Zaun tá gerando um malefício pra Zaun, lá na árvore do Eco, e você começa a perceber que tem alguma coisa muito errada aí. O Jace ele começa a transcender, né, quando ele chega perto do núcleo, e ele vai vendo múltiplas realidades, clones dele mesmo. E aí começa a falar, cara, tem alguma coisa muito maior do que a briga entre as irmãs e a briga de Piltoverizal acontecendo. E você quer muito entender o que acontece. E eles, de propósito, demoram pra te responder isso. Depois desse episódio 3, você só vai ter uma noção do que tá acontecendo de novo no final do episódio 5, quando o Jace do nada reaparece com aquela aparência de quase um lobisomem e estoura o conselheiro com a martelada. E tu fica falando, mano, aconteceu alguma coisa absurda com ele pra ele mudar tudo assim. Ele é um cara que a última vez que ele matou alguém que eu possa me lembrar foi aquela criança na primeira temporada e ele se sentiu muito mal por isso. E um cara que fez de tudo pra salvar o Victor, o melhor amigo dele. E aí, logo depois, ele entra em contato com o Arcano, desaparece por muito tempo. Quando ele volta, ele mata um cara sangue frio, explodido, e mata o melhor amigo que ele fez tudo pra salvar. Tu começa a perceber que tem algo muito maior acontecendo, que você fica intrigado, você quer entender o que que tem o Arcano, o que que ele realmente faz, quais que são as consequências do uso dele. Você sabe que pode dar algum problema porque você viu a árvore do Eco, mas você ao mesmo tempo vê o Victor sendo quase que Jesus, curando doenças e deixando o pessoal mais de boa. E aí você fica dividido entre, cara, o Victor tá fazendo certo ajudando as pessoas, mas o Jace viu que tava tendo alguma coisa errada e foi caçar o Victor. Não é possível que o Jace tá só lunático. Não é como se ele fosse mudar de ideia por pura birra dele. Tem que ter alguma coisa a mais que está motivando ele. E aí, o ato final, o ato 3, ele mostra. Eu acho que é o melhor ato, assim, se pegar todos os atos de Arcane, né? Ato 1, 2 e 3, primeira temporada, e 1, 2 e 3 da segunda temporada. O arco 3 da segunda temporada é uma obra de arte diferente, mano. Ele é outro nível.
Começar pelo episódio do Echo e da Jinx na outra realidade, que assim, o episódio 9, o último episódio, ele é muito emocionante por causa das coisas que acontecem, né? Tem muita ação, tem muita revelação, reviravolta, morte, impacto. Então você. Acho que quando você acaba a série, você sai com a cabeça pensando que o episódio 9 é o mais absurdo. Mas eu acho que se for pegar por bem escrito, por bem feito, possivelmente o episódio 7 é o episódio mais bem feito da série. Porque o roteiro desse episódio é impecável, a narrativa dele é impecável, os personagens dele são impecáveis. Você passa o episódio inteiro sem tirar o olho da tela, você não consegue. E não por ação, por bem escrita. O Echo sempre foi meu personagem favorito. Desde a primeira temporada, o Echo e o Victor são meus dois favoritos. Então você tem um episódio focado nele, depois dele sumir por 6 episódios praticamente, porque é o quê? No primeiro ato ele só aparece pra falar com o Jace e com o Raimundinho que tá acontecendo uma coisa. O segundo ato ele não aparece em nada, porque ele tá nessa outra dimensão. Então você finalmente tem essa conquista de entender o que tá acontecendo com ele. E o jeito que eles fizeram é maravilhoso. Porque você tem essa noção do Echo durão. Porque ele foi, entre aspas, forçado a ser durão. Ele teve que ser durão. Ele perdeu as duas melhores amigas dele, a Vi ficou presa e a Jinx virou a Jinx. E ele teve que criar essa família para tentar tornar Zaun a cidade perfeita que ele sempre sonhou. De acolhedora, ajudando os outros. Então, você vê que ele, esse cara durão. E aí ele é transportado para uma outra realidade onde tudo tá do jeito que ele sempre quis. É tipo assim, pela primeira vez ele pode relaxar, ele não tem que ficar nervoso com alguma coisa, ele pode só curtir. E, cara, é tão bem feita essa segunda parte. Toda coisa que ele vê, ele fica maravilhado, como ele vê Zaun com um céu azul. Ele vê a Jinx não maluca, uma Jinx que, no caso, é uma Powder, que se importa com os outros, que fala que age normalmente, que ajuda todo mundo. Você vê o Vender e o pai dele, pai adotivo do Echo, que eu esqueci o nome, com todo respeito, não vou lembrar o nome agora, vivos ainda, o Silco vivo, todo mundo assim, em harmonia, em paz, e tu vê que ele finalmente conseguiu o que ele queria, ele tá numa Zal perfeita. Só que ele não pode fugir das responsabilidades dele, do universo dele. E quando você vai vendo ele e a Jinx se aproximando cada vez mais, a dança deles com aquela trilha sonora absurda e esse romance deles que não sei vocês, mas eu sempre gostei, eu achei que eles dois sempre achei que eles seriam um bom casal e torcia por eles. E aí você vê que em uma realidade paralela eles realmente poderiam ter dado certo e você fica cativado por essa história, você quer que eles deem certo, mas você ao mesmo tempo vê que ele tem que voltar, porque ele sabe que ele tem os deveres dele com a realidade dele. E ele conhecer a Jinx nessa realidade curada, nunca tendo ficado maluca, é o que motiva ele a não desistir da Jinx dele, a Jinx da realidade dele. Porque se ele viu que ela realmente pode ser, se ele conseguiu vislumbrar essa realidade, ele não pode abandonar a Jinx dele sem tentar chegar lá. Então eles têm aquela dança muito linda, o momento onde eles estão sentados na sacada vendo a cidade. E, cara, você fica pensando. A gente queria que ele ficasse ali, a gente queria que ele continuasse naquela. A gente torcia pro bem dele. Mas é isso, eu tô vendo muita gente falando, e é verdade. Ele é uma pessoa possivelmente muito melhor que a maioria de nós. Porque quase qualquer um nessa situação dele ia querer ficar naquela realidade. É onde ele tem tudo que ele sempre quis. Mas ele assume a responsabilidade dele e fala: não, eu vou voltar e eu vou ajudar a minha Jinx, eu vou ajudar o meu povo, eu vou ajudar a minha realidade. E ele vai lá, ele bota o pau na mesa, e ele vambora, e depois no último episódio, quando ele aparece, eu virei um primata de tanto gritar. Eu daqui a pouco chego lá, mas cara, esse episódio é muito bom. Acho que o episódio 7 é o mais bem escrito de todos. E o Heimerdinger, cara, eu fiquei triste quando ele evaporou, mano. Nada a ver, mano. Cara, tipo assim, esse vídeo aqui eu tô sentindo que eu não tô fazendo um vídeo trabalhado pra falar sobre. Eu tô desabafando, mano. Eu tô tratando você como um amigo, porque eu quero conversar com o máximo de gente possível do que eu tô achando. E eu quero compartilhar essa minha emoção. Eu não quero só falar sobre. Eu quero que vocês entendam que é muito mais do que só você ver uma série. Indo mais agora pra esse último episódio, mano, sabe quando você tá vendo uma série com uma pessoa? E aí, sempre que você vê com alguém, você tem reações mais exageradas porque você quer mostrar a pessoa que você tá gostando. Então, quando você tá vendo, sei lá, vamos supor que você tá vendo uma luta de UFC. E aí, numa luta de UFC, tu vê um cara dando nocaute, e quando tu vê sozinho, tu faz aqui. Caraca, deu nocaute. Fica por isso. Quando tu tá com teu amigo, o cara dá um nocaute, tu fala, que nocaute? Tu viu isso? O último episódio de Arcane conseguiu fazer eu reagir como se estivesse com pessoas, sendo que eu tava sozinho. É onde finalmente todos os conflitos se encontram. Eles chegam
é o ponto de encontro de tudo. O Jace está fazendo o plano com a Caitlyn e com a Vi deles impedirem o exército de manequins supremos do Victor de chegar no núcleo Hextech, porque se ele fizesse isso, ele ia meio que conseguir todo o poder que ele precisa e aí ia dar uma merda federal. E depois a gente vê isso do Echo, vê isso das irmãs. Eu preciso falar do núcleo dos verdadeiros protagonistas, que é o que eu falei, que é Jace e Victor. Cara, eu acho que eles dois são. Eu acho não, eu tenho certeza que eles dois são os dois personagens mais bem escritos da série. Cara, tudo que eles fazem você entende. Assim, você pode discordar. Eu sei que o Jace ele tem uma legião de haters absurda, né? Isso desde a primeira temporada. Tudo bem, ele realmente sempre foi meio questionável, né? Ele tinha umas atitudes ali bem de burguesinho safado, com a galera da Design, não sei o quê. Mas, cara, nessa segunda temporada, não tem. Se tu discordar dele na segunda temporada, é porque tu tá de fanboy. Porque tu tá querendo só odiar o cara. Porque tu vê, mano, ele é muito brabo. Tudo que ele faz é pra salvar a humanidade, salvar o povo. Porque ele viu na realidade dele, né, que ele foi transportado, enquanto o Echo tava vivendo romance, ele tava no meio do caos completo, o mundo inteiro estava destruído. E ele viu o que ele tinha que fazer pra impedir aquilo ali. E você não pode falar que ele fez aquilo ali porque ele é um egoísta, porque quem mandou, ou ajudou, ou induziu ele a fazer aquilo foi o próprio Victor. O Victor reconhece que ele tinha que fazer aquilo, né? Isso no final, depois de tudo acontecer, lógico, tem toda a questão do paradoxo temporal, mas eu ainda vejo gente falando, nossa, mas ele só impediu o que ele mesmo causou. Não, ia dar problema do mesmo jeito. Se ele não matasse o Victor ali, matasse o Victor no final do episódio 6, o Victor ia continuar usando o Hextech exacerbadamente e uma hora ou outra aquilo ia dar merda. A gente viu. Quanto mais você usa Hextech, em algum outro lugar dá algum problema. A gente viu isso com a árvore do Echo, a gente viu isso com o núcleo e ia continuar acontecendo. Então o Jace ele tinha que fazer isso e o Victor sabe que ele tinha que fazer isso, né? O Victor do futuro que voltou no passado. E aí, indo pro último episódio, todos os núcleos têm a sua conclusão e uma conclusão que se cruza, né? Todos eles chegam no mesmo ponto. Você vê que, na minha opinião, o menos interessante, que é o núcleo de Piltover e Rosas Vermelhas, tem toda a conclusão lá com a super guerra, que a Ambessa traz todos os minions dela e o pessoal todo luta igual maluco lá. E é bom, pelo menos é muito legal ver a Mel com os poderes solares dela e sim, o conflito todo ali é muito interessante. É muito bom ver aquela vagabunda morrendo, aquela de cabelo curtinho lá, que eu não sei nem o nome, aquela merda lá. Finalmente morreu, mas o principal continua sendo pra mim o Victor e o Jace. O conflito final deles inteiro é muito bom. Acho que cada frase que eles falaram naquela conversa final deles ali no plano astral é, dá pra emoldurar, e dá pra tatuar na costela, dá pra fazer tudo, mano. Porque é muito lindo, é muito bonito. E eu acho que todas as mensagens que eu mais gosto em obras, em coisas que eu vejo, estão naquela parte final, tá ligado? É, quando o Jace fala pro Victor, cara, é, você sempre quis buscar essa perfeição, sempre quis curar os seus erros, mas tu não consegue ver que são esses seus erros que tornam você único, que tornam você quem você é. E eles são bonitos, eles são lindos, você não precisa curar. Você sempre quis curar a sua perna quebrada, mas a sua perna, né, ela não era não é um problema que te impede de ser perfeito. Ela deixa você ser quem você é, perfeito do jeito que você é. E aí, cara, e, e o ponto deles terem conseguido chegar nessa é muito, muito importante, porque você vê que o Jace ele tá dessa gloriosa evolução, né? Glorious Evolution, onde ele quer eliminar as emoções e eliminar as imperfeições dos seres humanos para transformar todos em seres perfeitos. Só que são essas emoções, essas imperfeições, as coisas as individualidades dos seres humanos que são o que faz a gente ser perfeito, o que a gente faz é ser a única raça que tá viva até hoje. E não só seres humanos, né? Porque no LoL tem seres humanos e Yordles e bichinho rato e não sei o quê. Enfim, mas é, é parte do ser ciente ter essas imperfeições. E é por isso que o ser ciente é o ser supremo da nossa realidade e você querer erradicar isso para transformar todo mundo em máquinas perfeitas não é a solução. E você vê que o Victor ele só consegue enxergar isso por causa dele, do Gold. Irmão, o que esse cara aqui fez no episódio final é loucura. É o que eu tava falando pra vocês.
Sabe esse tipo de reação que você tem quando você tá vendo coisa em alguém, com alguém, que você grita e é mais exagerado pra interagir com a pessoa? Eu tava vendo sozinho no meu quarto. Esse episódio eu tava vendo sozinho no meu quarto. Eu juro pra vocês que eu virei um primata quando o Echo começou a subir nos manequins com aquele skate. E voltava no tempo. Cara, eu tava gritando, eu tava assim, sozinho no meu quarto. Eu e a tela. Eu tava, vamos. Mano, tava em êxtase. Sempre foi meu favorito, ele sempre foi o melhor de todos. E aí, ele usando os poderes temporais dele pra salvar o dia. Eu fiquei, caraca, eu fiquei maluco, mano, eu fiquei maluco, velho. E aí ele voltava no tempo, aí ele tentava de novo com uma parada, aí dava errado de novo. Aí ele voltava no tempo de novo, tava uma parada de novo. Aí voltava mais uma vez, tentava de novo. Aí teve uma hora que tava voltando e não dava mais. O limite de tempo não dava mais. Ele falou: não, eu não vou desistir, eu vou forçar. Ele aumenta o limite de tempo, puxa e puxa, caraca. Mano, e é absurdo, é absurdo. E é por causa dele que consegue abrir o buraco na máquina perfeita do Victor, que o Victor consegue ser tocado pelo Jace e muda de ideia e cria o paradoxo. E você vê que essa junção do Victor e do Jace é muito mais do que uma amizade, mano. Eles são parceiros, cara. Eles são. É aquela parada, tipo, que quem viu outras obras sabe, é um Naruto e Sasuke, eles estão destinados a estarem juntos, a em algum momento terem um conflito, mas a parceria deles, o amor deles é tão grande que eles sabem que, mano, no meio de tudo aquilo, a última parada que o Jake se fala é, mano, eu achei que eu queria desenvolver o Hexec, eu achei que eu queria ter os sonhos e tudo. Mas, mano, a única coisa que eu quero agora é meu parceiro de volta. Eu quero, tipo assim, eu só quero que você não se entregue pra virar essa máquina perfeita que você é, que você diz que quer ser, e você acabe se perdendo por isso. Não, não quero isso. Mano, me ajuda, vamos. Muito bom, isso é escrita pura, isso é cinema, isso é coisa linda, cara. Nossa senhora, mano. Sério. E, assim, parte técnica não tem nem o que falar, né? A animação é maravilhosa, as músicas são maravilhosas, tudo muito bom. Nota 10. Eu vi gente falando que o final foi rushado, eu não achei o final rushado. Eu achei que foi do jeito que tinha que ser. O último episódio foi destinado inteiro pra conclusão dos arcos. Teve a conclusão dos arcos das irmãs, com a Jinx supostamente morrendo. Eu acho que não. Aquela cena final da Caitlyn analisando os dutos. É bem eles deixando na cara que, ó, se ela tá olhando os dutos é porque ela acha que pode ser alguma coisa. E eles não iam colocar aquela cena ali se não fosse pra ter nada. Então ela provavelmente, eu acho que ela tá viva assim. Então teve a conclusão do arco das irmãs, a Jinx se redimiu com a Violet, o Vander se foi de vez mesmo, aparentemente. A Violet tá numa. Conseguiu. Vai conseguir ver a vida boa dela, né? Porque na teoria a Jinx era esse peso que ela tava carregando já tem um tempo. E aí acho que a Jinx pensou nisso na hora de se matar ou fugir, né? Porque talvez ela só tenha fugido, pra deixar a Vai viver a vida dela bem. Porque ela tava só trazendo mal pra Vai, e ela percebeu que ela queria quebrar esse ciclo de matar e de fazer o mal e de não sei o quê. Então ela falou, mano, e é o que ela escuta, né? Tu tem que sair fora. Se tu quer quebrar o ciclo, tem que sair fora. E aí ela tenta sair fora primeiro se matando, só que o Echo impede várias vezes de botar no tempo. E aí depois ela tenta sair fora se matando de novo com o Ulrich. Mas tem um raiozinho roxo saindo ali pra longe, os dutos que levam pra não sei o quê. A cena final, que é o Zeppelin indo embora. E ela falando lá na primeira temporada que sempre quis andar num Zeppelin. Eu não acho que ela tá morta, mas ela teve que se afastar da Vai pra deixar ela viver bem. Teve a conclusão do arco de Piltover, né? A Ambessa morreu, a Mel conseguiu defender Piltover, mas a galera das Rosas Negras tá de olho. A próxima série provavelmente vai ter relação com isso de novo, vai mostrar por que essa galera tá de olho, qual os poderes que ela tem, a influência que eles têm. E teve a conclusão pra mim do arco verdadeiro dos protagonistas, que é do Jace e do Victor, onde eles são sempre destinados a ficar juntos, estão sempre destinados a um servir o outro, porque tudo começou quando o Victor voltou no tempo pra dar a pedra Hextech pro Jace. E aí o Jace com a pedra Hextech desenvolve o Hextech a ponto de conhecer o Victor. E aí eles dois juntos fazem o Hextech a ponto de criar um núcleo lá embaixo. E aí o núcleo lá embaixo faz o Victor virar Jesus. E aí o Victor, sendo morto pelo Jace, faz ele querer a Glorious Evolution, a gloriosa evolução. E aí a gloriosa evolução faz o Jace se redimir com o Victor. E a redimissão do Jace com o Victor faz o Victor voltar no passado para dar a runa para ele. Então, eles são os verdadeiros protagonistas, eles são os motores, eles que começaram, eles que terminaram, e eles estão sempre entrelaçados para ficar sempre juntos. E é isso que é uma parceria, é isso que eles são muito bravos. Eles são muito bravos.
Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Esse deve ser um dos piores vídeos do canal, possivelmente. Mas eu não tô incomodado por isso, eu não tô destinado a fazer uma análise profunda ou falar mais tecnicamente, como eu costumo falar. Só queria abrir meu coração para falar dessa série, que é uma das séries mais importantes para mim agora. É uma das melhores séries que tem. Eu sou muito fã desse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Gênio. E a experiência de ver essa segunda temporada foi muito diferente do que eu achei que seria. Como eu falei, cresceu para um núcleo muito maior do que só uma briga entre irmãs ou uma briga entre Piltover e Zaun. Tava numa parada transcendental de multiverso e acabar destruição da realidade com a Hextech. E eu acho que foi um rumo muito bom que eles tomaram. Difícil achar que a próxima série vai ser tão boa quanto a Arcane. Mas, cara, a gente tem que confiar, cara. Se eles fizeram uma vez, não, não duvido que eles possam fazer de novo, né? Enfim, se tu assistiu até aí, obrigado, tamo junto. Deixa aí embaixo o que tu acha. Eu queria talvez falar mais e mais pausadamente, mais calculadamente sobre a série, quem sabe em um outro vídeo. Mas esse aqui foi mais só pra eu extravasar o que eu tinha pra botar pra fora. Então, não me importo muito com a quantidade de view desse vídeo, de like, de comentário. Só quero ter registrado o quanto eu gostei e o quanto foi importante essa. Não só essa segunda temporada, mas essa série toda pra mim. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto.